Queridos amigos e amigas, estamos de retorno em mais um Raciocínios Rápidos, o bloco do Raciocínios Espíritas, que procura fazer reflexões muito rápidas, normalmente respondendo alguma pergunta, uma pergunta por e-mail, uma pergunta de algum usuário nas redes sociais do Raciocínios Espíritas. E nos perguntaram, aliás, é muito próprio para a época, né? Nos perguntaram sobre mensagens mediúnicas envolvendo questões políticas, particularmente as questões políticas que se deram agora nas eleições. E o que é que eu acho disso? De maneira geral, as mensagens de cunho político que tem um texto atribuído a um espírito, um texto mediúnico, em nossa forma de entender, são apócrifos. São apócrifos porque tratam de temas que dizem respeito ao ser humano. Dizer que tal candidato que vai ganhar vai ser o chanceler da transição planetária, ou então que tal candidato é a reencarnação de fulano de tal que está na obra de X ou de Y, inclusive envolvendo nomes respeitáveis e venerandos, como é o caso de Chico Xavier, de Valdo Franco e outros, é uma atitude um tanto estranha, exótica, e que só pode vir de pessoas que não estudam, que não compreendem o espiritismo, e a gente só pode entender essas mensagens como verdadeiras se a gente não tem um crivo doutrinário, porque lendo a obra da codificação, que por lema é a obra referência por excelência, a gente afasta esse tipo de coisa. Ainda que a gente goste desse ou daquele candidato, ainda que a gente adote essa ou aquela política partidária, os espíritos nobres, eles não partidarizam e eles não manifestam-se em torno de questões que dizem respeito aos homens. Imagine se os espíritos bons vão se manifestar apoiando esse ou aquele candidato que, no final das contas, são todos homens, com virtudes e com vícios. E eu aproveito para dizer que, às vezes, alguns espíritas entraram nessas eleições recentemente, tentando provocar manifestações de alguns espíritas conhecidos, como se eles tivessem que se posicionar a favor de A ou de B, como se o voto de fulano de Beltrano fosse diferente do meu voto ou do seu voto. Inclusive, no Raciocínios Espíritas, teve gente que nos pressionou: você não vai se manifestar, você não vai se colocar, não vai dizer que o Raciocínios Espíritas adota essa ou aquela política. Não adota, porque o espiritismo é uma doutrina apolítica. A política do espiritismo é a transformação moral para melhor. Se você entende política no sentido mais abrangente, ou seja, cuidado com a polis da política, tudo bem, o espiritismo tem propostas políticas no sentido de melhorar o ser humano, e o ser humano melhorado vai influir na sociedade. Então, a política no sentido grego, filosófico, conforme apregoada Platão, sim, o espiritismo tem abordagens que alcançam ou que atravessam essas questões. Mas política no sentido geral, ou seja, política partidária, o espiritismo não tem posicionamento. E o meu voto não é mais importante do que qualquer que seja o voto. As pessoas votam por questões subjetivas, por crenças, por identificação, por interpretação do discurso dos candidatos, por avaliação pessoal, por bagagem existencial. Então, nesse sentido, parece um absurdo, e mais absurdo ainda, a gente crê que os espíritos se metem e agora vão apoiar tal candidato. Ora, se os espíritos se manifestassem apoiando o candidato A ou B, seria muito fácil, porque qualquer coisa que desse errado, a gente colocaria a culpa neles. Outras questões, os espíritos não se manifestam, como é que vão se manifestar em questões dessa natureza? Parece-me um pouco de falta de estudo nosso para compreender a doutrina espírita na sua profundidade, na sua excelência e na sua verdade.